Está entrando no ar mais um episódio do Valorcast, uma série de episódios do Grupo Valor Empresarial. O Grupo Valor Empresarial é um grupo de empresários que se une para fazer negócios, network, para prosperarem os seus negócios, os negócios de parceiros, mas não só isso, também retribuir para a sociedade tudo aquilo que a sociedade entrega para a gente em termos de receita, e para prosperar os nossos negócios a gente também devolve com eventos de caridade, eventos beneficentes e ações para instituições aqui na cidade de Ribeirão Preto e região. Nessa série de podcasts falaremos de diversos temas. O episódio 0 veio com os nossos presidentes, o atual presidente em exercício, Leandro do Vale, da Valecom, e os ex-presidentes do grupo desde 2019. Todo ano temos um novo presidente. Falaram como foi a fundação do grupo, como foi a história, como começou e como o grupo vem se desenvolvendo e os planos para o futuro. Depois disso, vamos entrevistar todos os membros do Grupo Valor. Atualmente, 50 membros. Eu já nem sei mais qual episódio que nós estamos hoje, mas já já você vai conhecer a nossa convidada de hoje. Antes disso, roda a vinheta que a gente já volta. É isso aí. Então, se você quer fazer parte do Grupo Valor Empresarial, fazer network, gerar negócio, prosperar o seu negócio e conhecer empresários de grande sucesso, entre em contato com a gente, porque a gente tem lá um grupo de novos membros e vão te explicar como você vai entrar. Mas aqui no podcast eu também vou falar algumas coisinhas para você. Aí está o endereço do Grupo Valor, o site, as redes sociais, o telefone de contato para você saber. Mas antes disso, também aproveita, já segue a gente, compartilha com quem você acha que vai aproveitar esse conteúdo. Empresários aí que têm momentos de dificuldade, que querem conhecer a história de outros empresários. E a história de quem está aqui hoje, essa eu quero que vocês saibam muito, porque ela não só cuida dela, como cuida de vários empresários. Aline Silva Consultoria. É isso, querida? É isso. Meu Deus do céu. E controladoria, que agora você começou esse nome. Ela cuida do din-din da galera. Cuida do din-din da galera. Já faz uns anos já, né? É, bem-vinda, querida. Obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer, né? Agradecer ao Grupo Valor por essa oportunidade, que eu acho que os empresários precisam falar, né? Os empresários precisam colocar a cara, precisam mostrar, precisam falar aquilo que fazem, né? Hoje o mundo é totalmente digital, então quem está no digital aí consegue avançar um pouquinho mais. Então, parabéns pela iniciativa do grupo também, porque acho que isso é mais que especial para todos nós, né? Todos nós estamos colhendo frutos aí desse podcast. É porque a gente fica na correria do dia a dia e aí às vezes não tem tempo de dar essa paradinha para falar um pouquinho da história, da gente, do nosso negócio. Todo mundo só vê, não, fecha negócio, corre atrás, apaga incêndio. Sim. E que é o que a gente acaba fazendo sim no dia a dia, mas o grupo permitiu isso e é legal você estar falando isso, porque a ideia do podcast ela já vem de 3 gestões atrás, né, de presidência. Veio do Danilo, começamos a namorar essa ideia de fazer o podcast. O Fernando Barreto, que foi presidente depois, também quis, e aí agora concretizou com o Leandro, que foi isso. O grupo solicitou, o grupo começou a entender essa necessidade. Não, peraí, vamos entender dos membros e dar esse espaço maior para os membros falarem do seu papel como empresário e dos seus negócios, obviamente, Sim. mas existe um ser humano atrás de todo o negócio, né, Aline? Existe o CPF, né? Existe um CPF. Sim. E como foi o CPF, Aline, antes de virar o CNPJ, Aline? Que já está há alguns anos, obviamente, mas eu sempre costumo dizer aqui, tem um momento, obviamente eu quero que você conte a sua história, da sua formação, de onde você veio, até chegar em ser essa empresária absurda aí que você é hoje, multifunções que você tem, né? Assim, eu sei que você tem mentoria, que você dá curso, que você dá palestra, além de cuidar, obviamente, dos números dos outros empresários. Mas sempre tem um momento que a gente fala assim, não, eu preciso empreender mesmo e tem uma virada de chave na nossa vida. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da Alininha, até a chegar Lininha no nunca Alinão foi. hoje. A Lininha nunca foi. Pequenininha, nunca foi. Gente, a minha história assim, começa com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar lá na cidade onde eu morava, perto aqui de Ribeirão Preto.
Onde é pra É gente Jardinópolis. ficar? Ah, você é de Jardinópolis? Sou de Que legal. Jardinópolis, é. Então eu entrei menina lá, era guarda mirim, na época tinha lá em Jardinópolis, né? Era possível trabalhar com 14 anos. E aí no momento difícil lá da minha família, fomos todos trabalhar, nós somos em 3 irmãos, né, no total, fomos todos trabalhar. E aí eu já entrei ajudando uma pessoa do financeiro e do contábil nessa empresa lá em Jardinópolis. E nessa empresa, dos 14 aos 21 anos, eu fiquei 7 anos, Nossa. né? Eles têm um carinho muito grande por eles também. O pessoal da agrária, não tem problema nenhum falar, né? O Oliveiros e o Lupércio são pessoas que eu tenho muita gratidão, porque eles me ajudaram com a minha faculdade. Eles pagaram a minha faculdade, que é de contabilidade, e tenho um carinho muito grande por eles, por ter passado tudo isso junto com eles. E ali eu descobri que eu gostava de números, eu gostava dessa área. Eu convivi ali com pessoas de financeiro e de contabilidade, então eu fui me apaixonando ali, né? Logo menina. Com 21 anos eu me formei, resolvi fazer um intercâmbio, só que eu era menina, assim, sem dinheiro nenhum, né? Juntei todas as minhas economias ali que eu tinha e tudo. Tentei ir para o Canadá, fui negada 2 vezes no Canadá. O motivo, pobre sem vínculo com o Brasil. E era isso mesmo, eles não estavam errados. Mas eles de uma forma sutil, de uma né? forma sutil, querendo dizer isso. Traduzindo, né? Pobre vai vir aqui e não vai querer sair nunca mais. Não vai embora mais. E aí, como eu já estava assim, com a agência e tudo, a agência falou, Aline, você tá com o dinheirinho tudo certinho, você vai para Nova Zelândia, porque lá você fica por 3 meses, que é o visto de turista, e se você quiser, você prorroga o visto lá. Então, para lá eu fui estudar inglês e tudo mais, acabei ficando 6 meses lá. Na volta, quando eu voltei, eu já queria vir para Ribeirão, não queria mais ficar em Jardinópolis, já queria um cantinho Ficou pequeno aqui, demais para você. Ficou pequeno demais. Então eu retornei, eu procurei um professor da faculdade, eu falei, agora eu quero aprender contabilidade própria, assim, porque eu sempre trabalhei com financeiro, contábil ali, mas a contabilidade mesmo eu nunca trabalhei. Mas a faculdade que você fez foi de contabilidade? Foi, sou contadora de profissão, isso. E aí, esse professor me possibilitou de trabalhar aqui no escritório, que eu fiquei 2 anos, acabei sendo gestora ali do departamento fiscal dele. Só que, gente, foram 2 anos para eu ter certeza que eu gostava de financeiro, que eu não gostava de contabilidade. Eu falei, bom, eu preciso voltar para a minha área, porque essa é a minha área mesmo, financeiro, né? Lógico, com viés contábil, né? Mas não aquele operacionalzão contabilidade. E aí, eu consegui uma área, uma vaga na gestão de uma construtora. Então, eu saí da contabilidade e fui para essa área cuidar da gestão financeira, gestão administrativa dessa construtora. E nessa construtora, eu fui crescendo, fui aprendendo muita coisa. Nesse meio tempo, eu fiz pós-graduação em controladoria e finanças, fui me especializar um pouco mais, fiz gestão de projetos, né, que é uma outra especialização. Então, fui crescendo nessa construtora. E aí, eu percebi também que eu queria mais, né? Então, depois de um tempo ali com o pessoal da construtora, eu falei, gente, agora eu vou abrir o meu negócio, eu vou abrir a minha empresa de consultoria e controladoria financeira. Só que eu não vou deixar vocês, porque eu cuidava da gestão deles, né? Então, foi uma transição tão grande que hoje ainda eu cuido, né, auxilio, dou consultoria para essa construtora, que nós já estamos aí no total na construtora, já vai para 17 anos no total. Então foi meio que o seu primeiro cliente quase meu primeiro cliente, da consultoria. Exatamente, meu primeiro cliente. Então assim, hoje, né, o escritório tem 10 anos, né, de consultoria, controladoria. Nós abrimos um braço nesse meio tempo, que é o BPO financeiro, que terceiriza o departamento financeiro das empresas. E a mentoria financeira, que é onde a gente mais está focando ultimamente. A mentoria, ela tem 1 ano e meio.
E qual que é a diferença, Aline, né, da consultoria para a mentoria financeira? Vou né? perguntar, qual que é a Qual que é a diferença, Aline, diferença? da consultoria? Qual que é a diferença? Porque a consultoria, ela cuida da empresa, né? Então, eu vou cuidar, eu vou levar os números, eu vou explicar. E a mentoria, ela cuida do empresário. Então, eu trago a clareza do número para que o empresário entenda estrategicamente aonde ele tem que seguir, o que ele tem que fazer, onde estão seus gargalos, para ele crescer, o que ele precisa fazer, aonde ele tem mais margem de produto, onde ele tem menos margem. Então, não é uma coisa que eu vou lá, fecho o DRE, entrego o DRE, que é um relatório, né, gente? Demonstrativo de resultado, de exercício. né? Só para quem está acompanhando aí. E entrego o DRE e mostro o DRE. Não, o empresário, ele é... Eu uso talvez esse termo, educadamente financeiro, ele será educado para ele interpretar o seu número. Até entender. porque o empresário só quer olhar a última linha, fala a verdade, Ele Aline. só quer olhar a última linha e às vezes ele não entende, né? Às vezes ele não entende que a questão ele tem uma estrutura que o comercial dele não está entregando. Talvez ele vende, né? Só que a margem dele é tão pequena que ele não entende aquilo que ele tem que vender para ele pagar, qual é o ponto de equilíbrio dele, né? Então, tudo isso a gente entra nesses detalhes dentro da mentoria. Para você que não é empresário e está acompanhando a gente, importante é que a gente aqui sempre, óbvio, fala para empresários também, usa termos técnicos, mas eu gosto de também dar algum nível de explicação para quem ou está começando a querer empreender, né? E também está acompanhando a gente porque a gente é divertido também. Mas assim, o DRE, como a Aline falou, é o demonstrativo resultado do exercício. Ou seja, ali está uma planilha com tudo da empresa. O que ela ganhou, o que ela tem que pagar, despesa, tudo. E quando a gente fala a última linha, é o último número lá embaixo do que sobrou depois que pagou tudo, né? Depois que recebeu tudo e pagou tudo. E nisso, né, Aline, assim, tem muitas coisas que podem ali, em algumas linhas, ser vilão do resultado no final, em que o empresário não está conseguindo olhar para isso, enxergar isso. E aí é exatamente essa aí clareza que você atua. Você dá clareza dizendo assim, olha, o teu comercial está gastando mais do que deveria gastar e está faturando menos do que deveria e esse está dando um desequilíbrio e é ele que está sendo vilão. Ou é o marketing ou qualquer outra coisa. Então, é esse lugar que você vai. É esse lugar que eu vou. E às vezes, assim, o empresário, ele tá tão no automático da vida, do dia a dia e tudo mais, e a hora que ele viu, já passou um mês, já passou mais um mês, gente, já passou mais um mês que não sobrou dinheiro, já passou mais um mês. Então, a mentoria, ela faz isso, ela faz o empresário parar, né, ajudar o empresário a parar e enxergar. Porque, gente, né, qual que é o intuito da gente ter empresa? Né? O intuito prosperar. Prosperar e ter lucro, não é? Às vezes até dá dando lucro, porque a gente tem essa... Eu passei por um período em 2024, por exemplo, que a gente teve um bom ano na GD, em que eu estava tendo lucro, mas eu percebi que eu poderia ter um lucro maior ainda do que eu estava fazendo um monte de bobagem ali no meio do caminho que eu não estava olhando. Sim. E às vezes tem uma outra questão também que é muito comum, tá? Às vezes o empresário acha que o seu negócio não dá lucro, acha. E quando a gente vai organizar os números para ele, ele percebe que o seu negócio em si é lucrativo. Só que ele teve um passado, eu sempre falo, o seu passado que te condena, eu sempre falo isso. Não fala isso pra mim não, que eu tô passando por isso agora, meu passado tá me condenando. Eu falo, às vezes o passado te condena, ou seja, talvez passou por um momento de dificuldade financeira e tudo, pegou empréstimos, fez parcelamento de impostos, fez talvez investimentos que não deram certo e que tá pagando. Não, Aline, dá licença que eu vou embora. Você me estudou antes de vir, eu vou embora.
E é isso que acontece, por incrível que pareça. Então, ele percebe que o EBITDA dele, que é o lucro operacional, falando um pouquinho tecnicamente, me desculpa, só Isso. para falar. Explica ao pessoal a diferença do EBITDA pro DRE. Porque tem... Não, o EBITDA é do lucro líquido, né? Isso, O EBITDA, ele é o lucro operacional, ou seja, o seu negócio em si, você vendendo, pagando os fornecedores, pagando o imposto do mês, pagando o seu custo fixo do mês. Então, é o seu EBITDA, é o seu lucro operacional. Uhum. Então, você olha para ele, tem lucro, é lucrativo, é rentável? Já estamos no caminho. Mas por que não sobra dinheiro, que é o do EBITDA para baixo? Isso que eu queria que você chegasse. Por que não sobra, né, o dinheiro? Porque depois do EBITDA eu tenho juros, amortizações, investimentos. Então, para baixo do EBITDA, eu tenho coisas que acontecem fora a operação do mês. Então, por isso que eu falo, às vezes o empresário ele não enxerga esse EBITDA, acha que a sua empresa não tem lucro, não é rentável, mas é isso que a gente traz, essa clareza. Ó, a sua empresa ela é lucrativa, a sua empresa tá no caminho. A questão é, abaixo do EBITDA, por isso que não sobra dinheiro. Uhum. Porque você está fazendo investimentos, porque você está pagando aquele empréstimo que você precisou pagar, porque você está pagando aquele parcelamento de imposto que você está pagando, que não sei o que, né? Tá, então, vamos organizar a vida abaixo do EBITDA até chegar no lucro líquido em formato de fluxo de caixa futuro, para você enxergar o quê? Para você enxergar aonde você vai começar a respirar financeiramente. Quando eu vou me livrar das bobagens que eu fiz antes. Ou até a gente fazer uma reestrutura, EBITDA para baixo, né? Uma reestrutura financeira, né? Onde a gente consiga já ter esse gargalo, porque às vezes o gargalo está tão grande naquele momento que a gente já tem que parar e falar, vamos reestruturar aqui embaixo para ver o que a gente consegue fazer. Tá. Então, é exatamente essa clareza, e isso traz tranquilidade para o empresário. Não, muita. Isso que você está falando, assim, eu sinto isso com muitos empresários que eu conheço, a dor do, primeiro, não entender os números, porque há uma dificuldade de entender os números, dependendo, obviamente, do nível que cada empresa está. A gente tem empresas hoje, qual o percentual de pequenas empresas do Brasil, sei lá, 60%, 70% talvez, que o empresário não tem condição de pagar uma consultoria às vezes, ou não tem, ele é o eu-empresário, né, que é o que faz tudo. Então, ele não tem nem, às vezes, o conhecimento dessas, até das nomenclaturas. Ele faz um EBITDA sem saber que é um EBITDA. Ou então ele mistura. Mistura. E pega o investimento, coloca lá em cima. Não, mas é um investimento que eu fiz na fábrica. Não, tá bom, mas tá ele perfeito. não entra na ele não é o balanço da sua operação. Isso, ele não é o balanço, né? Então, ou seja, é um número que está ali para baixo, né? Então, vamos enxergar esse número para baixo. É para fazer investimento, gente, é para crescer e tudo mais. Eu não estou falando isso. Sim. Eu estou falando assim, é o formato de organizar que faz com que vocês animem. É verdade, porque às vezes o empresário... um horizonte ali. Às vezes o empresário tá ali, tá achando que não tá indo, tá achando que não tá dando certo. Não, e não é isso, gente. É essa clareza que vai fazer com que vocês tragam tranquilidade. Para quê? Porque vocês venderem. Porque eu quero que o empresário respire, né? Durma tranquilo, falando, não, meu negócio é rentável, meu negócio dá lucro. A única coisa que falta, então, é eu se organizar e vender mais. Então, aí é um outro ponto que eu vou puxar do vender mais, que eu ouço algumas pessoas falando também que vender mais, se não for muito bem estruturado, também é muito perigoso. Também é. Porque aí você aumenta imposto, você muda de faixa, você tem que mexer na tua operação, e aí se você não equilibrar isso antes de vender mais, pode também ser uma bala de canhão aí. Exato. Mas exatamente. Mas tem que vender, não é que não tem que vender, mas não, tem mas que ser é o que eu tô estruturado. falando, a gente se reestrutura, dá essa clareza, traz essa clareza para o empresário poder falar, não, então agora eu sei o caminho. Porque o empresário sabe
Ele Sim. só precisa desse Ele só precisa da Aline. sabe aquele parafuso que a gente pega, chega e aperta E o aí parafuso? resolve tudo, quase. Não, quase tudo não, porque depende da vontade Claro, de lógico. vocês e tudo mais, no geral, né? Mas ele se sente acolhido. Isso é muito... Isso Cara, que é positivo. isso é... O empresário se sente acolhido. Porque quando a gente tá... Eu vou falar por experiência própria, né? Assim, e aí para o pequeno, médio empresário é muito isso. A gente se coloca... Você olha e você fala assim, meu Deus, meu negócio está indo bem, eu tô... E aí você se vê num buraco de olhar número e planilha e isso, e você acaba não encontrando solução, e aí você só precisa de uma pessoa que faz assim, ó, é isso aqui. E aí resolve e clareia tudo. Mas para você que está vendo a gente, entendeu? Eu gostei dessa coisa que você falou do EBITDA, porque muitos pequenos e médios empresários não entendem essa divisão do que é o depois do EBITDA, o antes, o que entra e o que não entra. Mas assim, tirando a nomenclatura... Que é uma nomenclatura em inglês, né? Exato. Mas em português, traduzindo, e eu gosto de falar simples, assim, para o empresário entender, é o lucro operacional, é o lucro da sua operação. Exato, é a saúde financeira da operação do seu negócio antes de qualquer coisa extra disso. É só um detalhe, é a saúde da operação, porque a saúde financeira em si é através do fluxo de caixa, sim, tá, então bom, que bom, isso. Você falou errado. É aquilo que você precisa colocar dentro do teu mês para ver o quanto a sua operação é rentável. Isso, e aí, o que ela está dizendo a sua operação não entra o que você fez de empréstimo, o teu passado, o imposto que você não conseguiu pagar e parcelou. Isso faz investimento. Isso faz parte do teu fluxo, ele tem que entrar na tua planilha? Tem. Mas para você saber a saúde da operação do seu negócio, isso não pode entrar. Isso compromete, mas não entra. Isso compromete, mas não entra. E também o maior erro para mim, assim, tá? Misturar, pegar misturar. Pô, na primeira linha lá. O outro erro... Porque o empresário, ele acaba tirando o dinheiro, né, da empresa, sem saber aquilo que ele pode tirar, efetivamente, e descontroladamente, assim, vai tirando aos poucos, né? Nem preciso falar aqui que empresário mistura, não é nem essa questão, porque se mistura e tá organizado, beleza, tá tudo certo. O duro é misturar e não tá organizado e não saber nem quanto que tira. Então... Aí o empresário, ele vai tirando. A hora que ele viu, a hora que você pega o relatório, começa a contar, começa a somar, o empresário já tirou mais do que deveria tirar da empresa. Principalmente, talvez, em momentos assim, que a empresa está precisando que você aporte o dinheiro, e não que você tire o dinheiro. Então, até o lucro operacional, falando mais tecnicamente, né? Até o EBITDA, o lucro operacional, o valor do salário do dono, ele tem que ser determinado conforme a empresa, conforme o porte da empresa. Mas eu preciso de tirar mais dinheiro. Beleza, é para tirar quando pode e tudo mais. Mas aí você tem que tirar com uma distribuição de lucros, abaixo do lucro operacional. Não sei se deu para vocês entenderem. Porque às vezes o empresário, sei lá, tira 100 mil reais. Vamos exemplificar. Tá, mas 100 mil reais não é o seu salário. O seu salário é 30. Exemplo, tá, gente? O que vocês tiram fora esses 30, aí você já tem que olhar como lucro. Então, isso faz com que o empresário enxergue o seguinte, não, beleza, o meu salário é 30, tá acima do EBITDA, meu salário acima. Entra na operação. Entra na operação, o meu salário não é 100, meu salário é 30. Aquilo que eu tiro fora, os 30, aí sim é um lucro. Que é a distribuição de lucro para o dono. Então, e essa tem que bater mistura... 49.990, né? É verdade, tem esse detalhe também. Agora. Então, essa mistura que bota lá em cima faz com que também a cabeça do empresário entre em parafuso. Aline,
vocês estão vendo aí que primeiro já estamos tendo uma aula aqui, que ela vem de consultoria e mentoria, mas a gente está tendo de graça aqui, entendeu, isso pessoal? aí, E eu vou, gente. na verdade, eu até trouxe o meu notebook, que eu vou pegar aqui os meus problemas dentro da minha empresa e vou já perguntando e vou fingir que eu estou fazendo entrevista, vou fazer Isso, consultoria. perfeito. Ó, eu vou fazer o papel do advogado dos empresários aqui com Tá bom. você. E advogado e réu do governo. Advogado, empresário e vítima ou réu do governo. Adoro. Você pode falou sobre essa coisa do tirar dinheiro, do não saber o quanto tira, de misturar as coisas. E aí a gente fala, tem níveis de empresário, níveis de empresa, e a gente sabe que a vida do empresário é uma montanha-russa, é uma gangorra. Então, assim, muitas vezes o que você sente dos teus clientes e como quebrar esse paradigma. Essa é aí onde que eu quero chegar, de falar de ser o advogado dos empresários. O empresário, ele vive um dia após o outro, né? Diferente do funcionário, muitas vezes, que vive o mês sabendo das atribuições que ele tem que fazer, das contas pessoais que ele tem que pagar e que ele vai receber um salário. O empresário, de manhã a vida dele tá de um jeito e na hora do almoço acontece alguma coisa completamente diferente. Então, assim, a gente vive uma montanha-russa de, vou falar emoções, mas de apagar incêndios ou resolver problemas. Então, muitas vezes, o pequeno ou médio empresário, ele sabe que ele não pode misturar, ele tenta não misturar, mas é um desespero, porque a hora que ele olha, tem uma conta que apareceu e ele tem que tirar daqui, ou uma conta da pessoa física que apareceu e ele tem que tirar um dinheiro que ele sabe que está no caixa da empresa, e ele sabe que hoje ele tem X no caixa da empresa, mas amanhã ele vai ter 3X, então ele tira daqui, ele repõe daqui. Como equilibrar esses pratos todos? Porque aí quando a gente fala do empresário que tem um alto faturamento, a gente fala de a probabilidade dele tá cometendo falhas propositalmente, vamos dizer assim, é muito grande. Quando você tem um alto faturamento, você consegue ajustar, ele consegue ter o salarinho dele garantido. O pequeno e médio empresário é mais difícil de fazer isso. Sim. É quase que a empresa e ele são uma coisa só, e ele vai tampando os buracos dentro da necessidade. E obviamente que chega um momento que isso é insustentável. É insustentável. Mas como conseguir, mesmo com um baixo fluxo ou um baixo faturamento, mostrar para esse empresário, olha, eu sei que é difícil, mas você precisa, de alguma forma, resolver isso. Tem duas coisas que eu costumo falar que lá no meu escritório, o meu escritório tem 2 viés, né? É hospital. E terapia. E terapia. E não fala assim, né? Não é pelo mal, é pelo bem mesmo, porque eu gosto de que a pessoa chega lá e vai sair boa. A pessoa vai sair boa. Gente, o financeiro afeta tanto o psicológico, vocês nem imaginam. Totalmente assim. A pessoa fica doente. Então, tem 2 coisas que eu falo ali para as pessoas que eu convivo, para os empresários e tudo mais. Você tem que ter clareza e disciplina. Clareza e disciplina. Tá, sempre fui disciplina, sempre nunca tive disciplina, nunca tive clareza, tá? Então você precisa, sem clareza e sem disciplina, você não vai conseguir sair desse meio de pegar, de fazer não sei o quê. Tá, mas como que eu saio aos poucos? Eu vou conseguir sair aos poucos? Como que eu saio do dia para a noite? Do dia para a noite, gente, esquece. Vocês não vão sair do dia para a noite. Não adianta vocês chegarem lá no escritório e falar assim, Aline, me dá uma luz, tá? Uma luz eu vou te dar, só que vai levar um tempo. Gente, às vezes, dependendo da questão da empresa, ela demora 3, 4, 5 anos para ela se reestruturar. E tem que ter essa paciência e a disciplina. Tem que ter, gente. Então, ó, disciplina e clareza. Por quê? A clareza de enxergar aonde estão os gargalos, qual que é o problema. Se o seu problema da empresa, às vezes não é organizar o financeiro, às vezes é processo. Às vezes é lá na sua produção,
é lá na sua entrega, é lá no seu comercial que está fazendo vendas ruins. Então, a clareza, você começa a enxergar os pontos da onde está o problema. Como? Gente, o DRE mostra tudo. O DRE mostra tudo. O DRE, sabe o raio-x? Uhum. O panorâmico lá, o negócio? O DRE vai falar se a sua margem nas vendas estão ruins, ou seja, está vendendo muito, mas está ficando muito em desconto, devolução. Então, aqui você já vai entender, nas primeiras linhas do DRE, você já vai entender se o problema está no comercial. Se você tem uma estrutura, vamos supor, se você tem uma estrutura fixa de 100 mil, onde você tem que entregar, o seu comercial tem que entregar, por quê? Qual é a sua capacidade de entrega? Se você tem uma estrutura fixa, qual que é a sua capacidade de entrega? Isso. Olha que pergunta importante. Que é aquilo que a gente falou no começo de, ok, vou aumentar vendas, mas será que eu consigo? Mas qual é a sua capacidade de entrega? Perfeito. Com a estrutura que você tem? Uhum. Bom, eu tenho uma estrutura X e que eu consigo tranquilamente, tá, gente? Não é no pico do estresse, não. Tranquilamente eu consigo entregar 300 mil por mês. E aí você vai fechando os pontos, tá? Só que você está entregando 150, você está entregando a metade. O problema está onde? Então, o problema está no meu comercial. Então, eu preciso, talvez, contratar mais gente, talvez melhorar a eficiência do meu comercial, talvez... Bom, às vezes, você vai enxergar que aqui você está entregando, só que está ficando na margem, pode ser que está ficando na margem, desconto errado, produto ali que você está vendendo que não tem tanta margem e que não está fechando a conta. Então, aí, gente, no DRE, a gente vai entendendo a sua operação. Às vezes a sua operação está tudo ok e às vezes, de fato, é o seu passado mesmo. Uhum. Então, vamos fazer uma reestruturação de dívidas, vamos entender a parte financeira, saúde financeira aqui para baixo. Então, o DRE, ele é o exame, né? Então, nós vamos bater o olho e entender, por isso, do primeiro ponto, clareza. E o segundo ponto, depois que definimos toda a clareza, pontos de ações, planejamento e tudo mais, é ter a disciplina. Se você não entrar na disciplina, vocês vão sempre estar assim, igual os doidos. E aí a gente começa a dar desculpas. Ah, porque é o governo. Não estou falando que é o governo. Eu acho também que muita coisa tem um governo. Muita coisa. Não quero nem entrar nesse mérito. Mas, ai, que é o governo. Ai, que é não sei quem. Ai, que é... Sabe? E não é, gente. O problema está ali. Mas para você saber se não é o governo, você tem que ter essa clareza e identificar isso. Tem que identificar. Mas exatamente. você acha, quando eu falei que eu ia fazer o papel de vítima do governo, entre aspas, né, não usando vítima, mas... Acho que sim. Você acha que o grande vilão que a Não. gente tem aí É o governo? Não. Não? Não. Gente, ó... Quando você olha, vai em percentual... Eu sou a favor dos empresários, tá? Não é isso. Vixe, ó, a Aline arrumando inimigo aqui, hein? Não, ó, eu sou, mas pelo amor de Deus, quem me conhece sabe eu sei, eu tô brincando com você. Mas não é, gente, não é. O governo sempre vai existir, imposto sempre vai ter, altos e baixos sempre vai ter, guerra lá na China, lá não sei na onde, lá no Irã, sempre vai ter, gente. Trump da vida, sempre vai existir um Trump da vida. Então, assim, ó, o empresário, ele sim, o empresário que está mais abalado financeiramente, sim, ele é atingido. E algumas atividades também é atingida. Por quê? Exemplo, a minha irmã que vende enxofre, um exemplo mais específico, a minha irmã vende enxofre. Então, ou seja, a guerra lá não sei na onde, sim, está atingindo a entrega dela aqui. Então, alguns casos específicos, dependendo o externo, sim, atinge e atinge brutalmente. Só que o empresário, ele tem o hábito de, sabe a muleta? Sim.
Ai, porque eu não sei o quê. O ser humano, né? O ser humano, não sei o quê. Então, gente, olhe internamente para a empresa de vocês. Vê ali o que está de errado. Aline, eu concordo. Eu ouvi de um grande empresário uma vez, há alguns anos atrás, de uma indústria farmacêutica, em que eu preparei ele para falar. Eu dei consultoria de oratória para ele, essas coisas, e eu estava iniciando como empresário a GD. E eu perguntei sobre imposto. E aí ele falou assim, cara, quanto mais... Eu adoro pagar imposto. Eu falei, como assim você adora pagar imposto? Ele falou, não, se eu estou pagando mais imposto, quer dizer que eu estou faturando mais e por isso eu estou pagando mais imposto. É uma pena a gente não ter esse retorno. Isso, e aí sim. Ele bateu exatamente nesse ponto, que a gente não vê esse retorno e a gente tem que se esforçar mais. Eu entendi que ele falou na época que ele é uma pessoa que não gosta de reclamar, então ele é muito otimista, muito um cara para frente. Depois que ele falou isso, numa conversa mais informal entre a gente, ele falou que é muito difícil, porque não é que é o grande vilão em si, mas assim... É o sócio, né? O é governo um sócio que prejudica de alguma forma outros lugares que você poderia estar com a saúde melhor. Então, se você tem 40 e tantos % de imposto que você precisa, que está do teu faturamento, que está comprometido com o governo, ele impacta, obviamente, num lugar na margem. Sim. Você poderia ter uma margem menos apertada. Sim. Quando eu digo vilão, não é que não tem que ter imposto. O imposto está aí, ele está posto, né? Ele vai estar sempre aqui ou em qualquer lugar que você for. Alguns lugares com menos, outros com mais. Os Estados Unidos mesmo tem um imposto até grande maior, também, maior, porém tem o retorno, tem o resultado e tem flexibilizações na operação. Sim. Não é que é o vilão 100%, mas assim, há um impacto direto, quando eu falo disso, na flexibilização de margem. Então, se hoje o empresário trabalha com uma margem de 10%, se o imposto fosse menor, ele teria uma margem de 20%. Teria uma margem de 20%. Ou poderia contratar mais gente, ele poderia resolver coisas da operação dele. Mas são coisas que fogem Mas da está aí, ela está aí. Isso, é isso que eu queria dizer. Não estou falando que está certo, a gente paga muito imposto. Fora a gente pagar muito imposto, a gente ainda não tem um retorno. Fora isso, então, a gente tem que ainda pagar coisas que deveriam, né, estar ali na rentabilidade, no retorno do governo. Só que o imposto, ele sempre vai estar na vida, nas nossas vidas. E o imposto, lógico, né, que se o governo consegue flexibilizar, consegue alguma coisa, a última linha, né, começa a sobrar mais. Só que, eu vou conseguir resolver isso? Não tem como. Não tem. A única coisa que vocês podem fazer é sentar com o contador de vocês e fazer uma reestruturação tributária. Por quê? Porque às vezes tem outros caminhos que vocês podem seguir. Então, às vezes vocês estão numa tributação que é possível vocês terem benefícios e tudo mais. E isso é possível fazer, isso vocês devem fazer. E até entender o serviço, né? Isso. Então, por exemplo, tem serviços ou produtos, eu mesmo passei por isso, tem um serviço que eu faço que o meu imposto sobre aquele serviço é 28,5%. Sim. Só que a maioria dos quinais que eu tenho lá dos outros é de 12, 14. E eu colocava esse serviço isoladamente. Entendi. Sendo que depois eu fui orientado que eu conseguiria embutir esse serviço dentro de outro serviço que o imposto era menor. Sim. Né? Tá vendo? Isso, então, é uma coisa que o empresário deve fazer. O empresário, gente, precisa entender de imposto, tá? Aí é um pulo, hein? Ele precisa entender de imposto. O empresário, não quer entender. Gente, não tem como. Vocês não entenderem de imposto. Faz parte do trabalho. Faz parte. Como é que você vai criar um preço se você não entende de imposto? Você não sabe nem quanto você paga pro governo, gente. Aí que eu quero chegar, nesse ponto que eu quero chegar. Então, primeira coisa, sentar com o contador, fazer uma análise tributária e tudo mais para ver se você consegue algum benefício, alguma coisa. Mas o imposto existe. Então, se o imposto existe, cabe ao empresário aceitar. Bom,
que pagar. É isso Não tem aí, como. é isso aí. É isso e pronto. E readequar o seu preço. Lembra da margem, que eu falo da margem de contribuição? É adequar o seu preço. É adequar o seu preço para a sua realidade. Então, você pega lá com o contador e tudo mais, não tem como fugir. Agora vai entrar a parte da reforma tributária. Vocês precisam entender ainda mais, porque a reforma tributária, ela não vem para ela não é para o contador, tá? A reforma tributária, ela é para o empresário. O empresário precisa estar com o seu financeiro organizado, porque é uma questão de gestão financeira e organização de fluxo de caixa. Claro que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas... os contadores vão ficar tudo doido. Vão e já estão, sempre foram. Mas assim... A questão da reforma tributária é você ter a organização do seu financeiro para saber aquilo que você se acredita e aquilo que você tem crédito. Para você saber aquilo que você tem crédito, você tem que estar organizado. E questão de fluxo de caixa, porque o pagamento ele vai ser no ato, o pagamento do imposto. E não depois de um mês, né? Depois de um trimestre. Depois de um mês, vamos falar. Que não dá para saber se isso é pior ou se é melhor. Se é pior, a gente ainda vai depende do seu entender, fluxo de caixa. Então, é mais uma questão de gestão interna do que... Bom, voltamos a falar de imposto. O imposto, gente, ele vai estar aí sempre. Então, cabe ao empresário entender, saber aonde aplicar, como aplicar e organizar a parte da sua gestão. Aline, falar é muito fácil, gente. Eu lido com empresários todos os dias, eu sei que falar, mas a sugestão é o ponto principal, é o pontapé inicial. Sim. Falar é muito fácil, que eu tenho que aumentar meu preço para ter aquela margem que não sei o que, não estou falando, mas aí aumentar o preço eu não consigo o meu concorrente. Então, concorda que a gente tem que chegar num... Não é só uma coisa, né? Assim, a gente está falando de imposto, mas não é... a gente tem que ir encaixando as coisas, sim, né? Tá, não dá pra gente aumentar o preço aqui, então você entende que se você continuar vendendo isso, você vai ter que pagar o imposto de qualquer jeito. Para você pagar o seu custo fixo final, você vai ter que vender mais? Uhum. Então, entendeu que as peças vão... encaixando. Para você encaixar todas essas peças, você tem que falar com a Aline Silva Consultoria. É uma loucura, gente. Ser empresário, eu sei, é uma loucura. Não é simples assim, do jeito que eu falo. É uma loucura. Mas depois que você entende o seu negócio, tem solução. Tem solução. Eu estou achando interessante isso do que você está falando, porque assim, realmente são dores, realmente pode ter gente assistindo a gente falando que também é assim, o governo não sei o quê, mas assim... Vai ter, não é, você falou muito bem, o imposto está aí, gente, não tem saída, ele vai existir, se ele está certo ou se está errado, é outra história. Bom, os contatos da Aline estão passando aí, passaram na sua tela algumas vezes, estão passando no Instagram, contato, você quer resolver a saúde financeira da sua empresa? Tem a parte de precificação que você auxilia também para entender tudo isso. Sim, que eu adoro falar desse assunto. Ah lá. Que precificar produto é uma coisa, precificar serviço é outra coisa. Tem muitas coisas diferentes. Você sabia que nós já falamos há 50 já minutos? Já passamos. É isso, Pedro? Estamos há 50 minutos já conversando ou 40? 45. 45 já falaram. A gente fala muito, hein? Nossa Senhora, gente. A gente já está encaminhando para o final e nem falamos do Grupo Valor ainda. Aline, vamos falar rapidinho depois dessa aula, mas a gente vai ter a segunda temporada dos podcasts aqui, que a Aline vai voltar e a gente vai falar também muito mais. Como é que foi a sua vinda para o Grupo Valor? Eu sei que você atende muitos empresários, já são seus clientes, né? E como você entrou, quem te trouxe... Por quê? Você que já acompanha a gente sabe que existe uma forma de você entrar dentro do Grupo Valor. Você tem que ter um padrinho dentro do grupo que vai te convidar, você tem que participar de um dos nossos eventos, normalmente uma palestra aberta ao público, ou um encontro nosso com um coffee break, enfim, um encontro de negócios que você tem que participar e depois se submeter, fazer um vídeo, mandar para a gente e aprovar
a sua entrada ou não no grupo. E esse vídeo passa por um conclave, é quase um conclave lá para você entrar. É mais do que o Vaticano. A gente faz essa votação comendo pizza na Bela Capri, que acabou de passar aqui, e é muito bom. Mas tem um mecanismo, daqui a pouco a gente vai pôr um vídeo aí para você acompanhar como que é um dos nossos encontros. Mas conta, quem te trouxe para o grupo? Quanto tempo você está no grupo? Tá valendo a pena? Tá, porque ainda está no grupo. Lógico, com certeza vale a pena. Primeiro, a gente cria uma amizade, né? Então, eu sou da época, gente, da época do Valnei, se eu não me engano, acho que foi o Valnei que me convidou, junto com o Borelli, Dieguito e o PH. Né? Acho que ele... bem no comecinho. Bem no comecinho, então esses o Valnei foram... ficou o primeiro presidente, não foi? Eu acho. Quando eu entrei, foi o primeiro presidente, mas eu acho que ele já não era, mas ele foi um dos principais, assim, foi o Valnei, o Borelli, acho que foram os 4, eu posso falar que são meus padrinhos, né? Valnei, Borelli, o Marcelo, né? O Dieguito e o PHzinho, PHzão. PHzão Marx. PHzinho é o meu, né? E aí, então nós fazíamos parte de outro grupo, então eles migraram para esse grupo e falaram, vamos levar a Aline, e aí eles me fizeram um convite bem no comecinho, foi bem no comecinho que eu tô aí junto com eles. Que maravilha, então você acompanhou todo esse crescimento do grupo. Acompanhei todo o crescimento. Eram poucos membros e além de acompanhar, contribuiu muito, né? Você está ali sempre na diretoria, é a nossa futura presidente, olha só eu fazendo campanha, a gente já está aí chegando em período de troca de presidência e Leandro do Valle já sinalizou para quem que ele quer passar o bastão. E aí, está nos seus planos isso? Então, eu fui amadurecendo, assim, né, ao longo desses 2 meses que eles vieram falando e tudo. E acredito que... acho que eu vou encarar aí. Eu acho que você vai contribuir muito, já contribui muito para o grupo, acho que vai contribuir ainda mais assumindo a cadeira de presidente. Que bom. Viu? Tô fazendo campanha não, tá? Espero muito contribuir mesmo e continuar com crescimento aí do grupo de forma sustentável, né? É isso. Acho que é isso que importa. Antes então da gente ir para o último bloco, para a gente falar rapidamente do futuro e as conclusões finais da Aline, depois dessa aula que nós tivemos aqui, eu queria ter falado muito mais. Uma coisa que, antes da gente ir para o vídeo, Aline, que acontece muito com quase todos os empresários que sentaram aqui nessa cadeira, eu acho incrível isso, e você fez isso também, é reconhecer as pessoas que nos ajudaram no começo, como você reconheceu o pessoal que você trabalhou lá em Jardinópolis, na Agrária. Isso é muito legal, assim, né? Porque tem gente que acha que o empresário é muito frio e não lembra da caminhada. Sim. E você fez isso, e eu senti que na hora que você falou, você até... tem um carinho, refletiu, deu daquela pensada, voltou no tempo, teve até uma emoção interna aí. Foi isso mesmo. Foi isso, né? Foi. Porque as pessoas que passam pela nossa caminhada são muito importantes. E também uma outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande é o Túlio da TAP, né? Então, Lupercio, Oliveiros, 3 pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que é a construtora, né? Acabei não falando o nome, mas o Lupercio Oliveiros lá da Agrária e o Túlio da TAP Construtora, onde eu aprendi muito com ele. E hoje, então, até hoje eu auxilio a empresa. São clientes, está com ele. Isso, então são pessoas assim que fizeram muita participação dentro da minha parte profissional e pessoal também, né? Sim, porque a gente se desenvolve sempre em paralelo, né? Na próxima temporada eu quero saber da história mais da Nova Zelândia, que eu estou curioso pela sua ida na Nova Zelândia. Legal. Não vai dar tempo da gente falar, porque enfim. Quer fazer parte do Grupo Valor? Quer estar do lado da Aline, assim, ó, ter uma consultoria, às vezes, tomando um café lá, que é sempre importante, não só da Aline, de diversos empresários que podem te ajudar e que estão em momentos, porque às vezes o empresário é uma vida muito solitária. E você ter outro empresário ao seu lado, às vezes para dividir uma dor sua, que é uma coisa muito simples.
um empresário que já está num outro nível, já passou por isso, e uma frase que ele fala resolve muita coisa e você vê que você não está sozinho nisso, que outros estão passando pela mesma coisa. Então, às vezes, um grupo de empresários, eu nem gosto de usar o network, ou um grupo de relacionamento de empresários, não é só sobre fechar negócio, mas às vezes é sobre acolhimento. E isso a gente passa muito lá no grupo, um acolhe o outro de forma incrível. Eu mesmo, e é um testemunho pessoal, tenho passado por um período difícil dentro da empresa e tenho sido demais acolhido dentro da empresa, dentro do grupo, com dicas e às vezes só com um ombro. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Quer participar do nosso grupo? Então tem aí os contatos, você vai falar com o nossa diretoria de novos membros que vão te orientar, mas eu já falei, você tem que participar de um evento público nosso, que pode ser uma palestra de pessoas de fora que a gente traz para agregar valor aos membros do grupo, ou membros do grupo que palestram, que tenham valor a agregar para os outros membros. A Aline já palestrou, já deu uma palestra falando sobre tudo que ela falou aqui. Eu também já dei uma palestra sobre oratório e comunicação para a câmera e como a pessoa se comportar. Então, assim, tem sempre membros que podem também agregar. Então, esse é o primeiro ponto. Ter o padrinho, pode ser mais de um. Se você ninguém te convidou, mas você quer entrar, entra no nosso site. Lá tem todos os membros, 50 membros. Alguém você deve conhecer lá dentro. E aí liga, fala, eu quero que você seja meu padrinho, tá? E a gente tem outros eventos como o Giro de Negócio, que é uma oportunidade de você conhecer todo mundo. Mas ao invés de eu ficar falando, vamos mostrar aí um vídeo, um pouquinho de como foi um dos nossos eventos, para você ver como que é o nosso clima. E aí já a gente volta para o encerramento e conclusões finais. Assiste aí. Hoje é um evento diferente para o Grupo Valor, a gente está ansioso porque é um novo modelo de giro de negócio, né? Então cada membro vai trazer um convidado e esses convidados vão girar e ter um pitch de negócio entre todos os membros e que gere novos negócios e novos membros para o grupo. Vamos ver um pouquinho aí como é que foi esse evento. Hoje eu vim visitar aqui o Grupo Valor e eu achei uma experiência muito produtiva, enriquecedora, porque é um pitch real, né? Você trata diretamente com o empresário, então você tem um tempo de expor o seu produto e também conhecer outros produtos. São empresas sérias, empresas de grande, pequeno e médio porte, mas todas elas aí com um compromisso realmente de gerar negócio, gerar network. A gente está finalizando o nosso primeiro giro de negócios do Grupo Valor. Foi um evento com dinâmica rápida, para que cada um pudesse, em 1 minuto, falar um pouquinho do seu negócio, se precisava, o que podia oferecer. Foi bem bacana pela quantidade de pessoas e acredito que vão sair muitos negócios daqui. Então é isso aí, quer participar do Grupo Valor, entre em contato com a gente. Estamos, infelizmente, indo para o final desse podcast, desse bate-papo maravilhoso aqui. Aline, primeiro, obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber, tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pelo quanto você é dedicada, disciplinada, como você falou, a gente percebe isso quando você coloca uma coisa na cabeça que você quer fazer, igual eu lembro quando você iniciou a mentoria, né? A gente já se conhecia, eu já estava no grupo, e você, não, eu vou fazer, e vai, e aí deu um jeito, e evento. Então, assim, isso é muito incrível da gente ver das pessoas, das mulheres estarem à frente e ter essas iniciativas, assim. Você é muito determinada, parabéns, você é muito segura, muito... como é que eu vou dizer? Cara, domina aquilo que você se propõe a fazer. Então, isso é muito legal de ver. Parabéns, tenho uma grande admiração por essa sua personalidade e essa forma de conduzir. Obrigada, obrigada. E agradecer, né, você, o Grupo Valor. Eu acho que só tenho a agregar e eu estou aqui de coração aberto para falar um pouquinho, para vocês pegarem também algumas coisas. Acho que esse que foi o intuito também, né, do empresário pegar algumas coisas aí. Nem se for para levantar aquele alertazinho,
né, para olhar para o número, olhar para a empresa de vocês. Você que não é empresário, mas que está pensando em ser empresário, já começa a empresa de uma forma organizada, já começa a enxergar os números, a gostar, né? O empresário, tem alguns empresários que você acredita que não gosta de olhar para o número, para o extrato bancário dele, porque tem medo de abrir o banco, o extrato bancário, então não tenha medo. Sabe aquele medinho? Vai dar aquela ansiedade, aquela angústia de que não está dando certo, não sei o quê. Mas passa a angústia, abre o extrato, abre a planilha, entenda onde está errado e coloca o plano de ação aí para vocês seguirem, para vocês prosperarem, para vocês crescerem cada vez mais aí na empresa de vocês. Isso é muito importante, porque assim, é muito bom já começar um negócio, você falou que você está começar um negócio organizado. Organizadinho. Isso. Né? Mesmo, mas não tem dinheiro, não está sobrando ainda, tem que pôr, mas comece organizado, gente. Mesmo que se você se organizar de forma ali muito artesanal no começo, mas exato. Estar organizado. Estar organizado, exatamente. E aí, se você precisar da Aline, você já sabe. Então, assim, fale com ela, porque ela vai colocar o teu negócio no trilho de alguma forma, tá bom? Aline, fale ali, ó, agora eu sei que você já acabou de fazer isso, mas se quiser fazer agora aquele pitch de sucesso, aquele que você sabe fazer, olhando para aquela câmera, os teus contatos vão estar passando aí na tela enquanto você fala, para quem realmente quiser falar com você agora, que sabe que é o momento de falar com a Aline é agora. Então você empresário que acha que está perdido, que acha que a sua empresa não tem lucro, que acha que a sua empresa não tem saída, que quando você abre o extrato bancário, você só vê você no cheque especial e tudo mais, acha que a sua empresa está até falida, né? Então você precisa ter clareza dos seus números e precisa de um acolhimento do nosso escritório, onde a gente pode te ajudar a enxergar os gargalos, a entender os gargalos, e não só isso, para você que queira crescer, expandir, se reestruturar, você também precisa ter essa clareza para onde ir. Então, tudo isso, a nossa mentoria lá dentro do nosso escritório, a gente ajuda vocês. Que é isso, hein, gente? Tá esperando o quê? O telefone já tá tocando lá. Querida, obrigadíssimo pela tua participação. Adorei. Viu? Adorei também. Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do ValorCast, hoje com a incrível Aline Silva, que deu uma aula pra gente aqui de finanças, de como você colocar os seus negócios no eixo. Então, clica aí, segue a gente, compartilha, passe isso aqui para algum empresário que você conheça que está precisando desse papo. E não só isso, volte também nos episódios anteriores e fique grudadinho aqui para os episódios da frente, tá bom? A gente se vê no próximo ValorCast. Tchau, valeu! Tchau.